prazer estar com vocês aqui hoje e apresentar esta live. A HSC está promovendo, no mês da conscientização do usuário, um evento para conscientizar os usuários finais de todas as áreas, a fim que eles tenham conhecimento dos principais ataques e métodos utilizados pelos hackers e criminosos cibernéticos aí mundo afora, para que a gente possa identificar isso e não ser vítima. Então, temos aqui a divulgação dos nossos parceiros comerciais, a Oblock, a Recate, a Fast Help e a Next Solution. Começando por mim, eu sou o Ivan Surhansky, trabalho na área da segurança da informação há 10 anos, trabalho na implementação dos sistemas da HSC de segurança e tenho formação na área de segurança cibernética. Trabalhei em grandes projetos de implementação de anti-spam, soluções de proteção como Firewall, Proxy e afins. Está conosco também, presente aqui como palestrante, o Rômulo Boschetti, que é o CEO da HSC Brasil, precursor dessas etapas. Eu agora sou parte da equipe, desenvolvedor das ferramentas de segurança que a HSC comercializa há mais de 10 anos. Bom dia a todos. Presente também com a gente a engenheira social Marina Ciavata, conhecida mundo afora pelas palestras e testes de intrusão físicos e pentest físico, né, como a gente chama. Ela faz diversas palestras nesse sentido, ela já é parceira da HSC de eventos anteriores e está conosco aqui para nos auxiliar e colaborar com a expertise dela. Obrigada, pessoal, pelo convite. Às horas, Marina. Bom, hoje, a variedade de ameaças direcionadas para os usuários aumenta a cada dia. De fato, a gente deixou um espacinho branco lá embaixo à direita para que os convidados possam propor qual é a próxima ameaça que eles já estão enfrentando. Ou, na próxima apresentação, a gente vai preencher para todo mundo ter ciência. Roubo de credenciais, vazamento dos dados, documentos maliciosos, ataques ao segundo fator de autenticação, MFA, bombing, sequestro de sessão, que é o session hijacking, ataques nas redes sociais, fraudes, perfis falsos, Trojan Horse, Swing Swap, né? Ataques de ataques para telefonia celular também, farming, dark web, né? Os dados vazados na dark web e os métodos utilizados, disponibilizados para os ataques nesse ambiente, vishing, malware, vírus, smishing, phishing, shopping e backing. Então são muitos termos, a maioria em inglês, que tem um significado famigerado já como ameaças. Então a variedade que estamos sendo expostos de ataques é grande, cada dia surge uma nova, muitas delas se misturam e de uma ataque pode conduzir a outros ataques. Então os ataques entram num ciclo de autoalimentação da cadeia criminosa. Beleza. O cenário de crimes cibernéticos. Por que a gente está aqui hoje trazendo todas essas informações que ainda vão ser apresentadas? Porque o crime cibernético teve um ganho de 6 trilhões, é maior que o PIB de muitos países juntos, em 2021. Só no primeiro trimestre foram quase 600 mil credenciais vazadas. E isso acaba se materializando no ataque de ransomware. Sendo desses ataques, 75% deles que pagaram pelos valores, somente 10% receberam a senha para decifrar o ambiente. Então, não existe uma saída para os ataques de ransomware através do pagamento. Não existe garantia de recebimento da cifra e de retorno dos seus dados a partir da comunicação com os próprios criminosos. Temos mais um cenário no próximo slide. 2021, 2022, né, são os números que estão nos sites de notícias que a gente traz para os nossos espectadores. O aumento de phishing muito devido também à pandemia, né, que trouxe os usuários para casa, para um ambiente talvez mais inseguro, um aumento de 300%. Aumento também de 46% de criação de sites falsos, então a cada dia tem novos sites de phishing, de farming, que são utilizados para ludibriar os usuários, então um aumento expressivo. O roubo de credenciais somente num fornecedor de streaming foi de 350 mil credenciais. São muitas senhas de usuários que agora estão na mão dos hackers, dos criminosos, para utilizá-los contra nós mesmos. Vazamento de 5 bilhões de senhas. Na realidade, foi feito uma consolidação de diversos vazamentos e consolidando todos esses vazamentos de senhas e credenciais numa base só disponível para consulta
até mesmo por uma API que automatiza a consulta das senhas dos usuários na Dark Web. Invasões aumentam de 85%, e a metodologia utilizada para 90% dos ataques que eu comentei agora começam por e-mail, que é o meio de alcance mais barato e mais fácil para os atacantes. Eles não têm custo para enviar um e-mail, o custo é baixíssimo. Eles precisam de tempo e criatividade, e disso parece que eles têm bastante. Alguns meses atrás, vazou 8 bilhões de senhas dos ambientes governamentais, e parte de saúde. E então temos um grupo hacker famoso que está fazendo sucesso com esses dados na internet, e até parte deles já estão presos, né? Então está aí os números até 2022. Engenharia social. Perfeito. A engenharia social é um método utilizado na maioria dos ataques por e-mail, e ele tenta despertar gatilhos nas pessoas de urgência, de solidariedade, gatilhos que facilitam ganhos financeiros muitas vezes. O ataque do príncipe nigeriano, que ficou famoso, são palavras e são imagens que nos conduzem a realizar ações desnecessárias. A engenharia social é todo o conjunto de técnicas que nos direcionam a realizar uma ação e nos enganam a tomar uma ação. Então, os criminosos, tendo ciência dessa metodologia, exploram através do e-mail, de sites falsos, de redes sociais e através dos métodos que eu trouxe. Marina, pode dar umas palavrinhas para a gente nessa parte, por favor. A engenharia social, pessoal, ela não é necessariamente maléfica, né? Ela não é necessariamente maligna. Assim como o hacking, por exemplo, ou a segurança da informação, o desenvolvimento, elas são áreas de conhecimento, né? A engenharia social é uma área de conhecimento da construção do comportamento humano. Então a gente tem, por exemplo, por que chama engenharia social, né? Porque tem esse nome bizarro e complicado, estranho. Se a gente for pensar na engenharia civil, por exemplo, que lida com a construção nas áreas civis, se a gente for lidar com a engenharia de software, né, que lida com a construção da tecnologia, dos softwares que a gente usa, dos programas que a gente usa, a engenharia social também é sobre a construção do comportamento. Então, quem é engenheiro social vai entender como é que se constrói uma forma de agir, como é que a outra pessoa vai construir o comportamento dela, e assim, nas minúcias mesmo, né? Então, não é, por exemplo, tem muita gente que fala, então eu sou engenheiro social porque eu sei falar bem, porque eu não sei o quê. Sim e não, né? Porque a engenharia social é você entender muito bem o tecido do que você está fazendo. Porque quando você aumenta a sua voz e acelera o seu discurso, e por que você começa a falar mais alto? Por que a outra pessoa vai começar a ficar agitada? Porque a gente vai levantar ali o batimento cardíaco da pessoa e a gente vai entender, então, essa minúcia do provocar a reação no outro, né? Por isso que a engenharia social tem esse nome. É proposital, né? Tem um propósito ali no final dessa interação, tem um objetivo muito claro. É tudo feito com muita minúcia, né? Muito entendimento do que está sendo construído. E aí, né? Claro, né? Tem os seus queridos criminosos que vão usar de todos os artifícios possíveis, inclusive de técnicas da engenharia social, né? Então, puxa, descobri como faz mágica. Quer saber como você usa mágica? Você pode roubar, tem o pickpocketing, né? Que é o ladrão de carteira, batedor de carteira, que vai te distrair de um lado e roubar tua carteira do outro, né? Então, assim como o crime consegue desvirtuar basicamente todos os conhecimentos que a gente tem, a engenharia social entra nesse balaio, né? E aí muitos criminosos acabam usando dessas técnicas para fazer a outra pessoa tomar certas atitudes, né? E aí o criminoso vai tentar te enganar, vai criar uma história triste, porque sabe que você vai ficar emocionado, vai criar uma situação que te dá medo, para você agir por impulso, né? Para você agir pelo medo. Então ele realmente vai construir o seu comportamento de uma forma a te enganar, né? A te emocionar, a te deixar feliz demais. E aí a gente entra exatamente nisso que o Ivan falou, da urgência, de ter uma motivação que não tá muito clara ali o que a pessoa quer, né? Mas, poxa, você tá me dando 6 meses grátis da Netflix pra eu te passar meus dados, né? Se eu te falar meu nome, eu ganho tudo isso? Nossa, que valoroso que tá meu nome, né? E aí a pessoa não pensa 2 vezes e vai lá e cai na pataquada, né? Acho que
Cupom de Tô errado, desconto, Ivan. né? Cupom de Pois desconto que é. pode te levar para um site, né? Esse é o gatilho financeiro, assim, que a gente chama, a pessoa vai pela facilidade do valor e acaba se expondo. E lá no destino vai depender da criatividade e da técnica do atacante, de criar um site que pode, desde já, invadir teu computador pelo teu navegador e ter acesso a todos os teus dados. E tu tá ainda nem digitou o teu produto, tu nem selecionou o teu produto na carrinha de compra dele. Marina, até interessante tu comentaste aí os gatilhos, né? A gente enxerga diariamente aí no dia a dia da segurança da informação, né? Esses gatilhos, eles vêm pelos mais diversos meios, né? A gente vai debater um pouco hoje mais profundo a parte de e-mails, porque a gente sabe que hoje nas empresas é a forma mais fácil do criminoso chegar, né, no usuário, é barato, isso é muito importante, muito barato, né? Mas existem tantas outras, né? Por exemplo, eu já vi muitas palestras tuas ali e que tu mostra alguns itens, né, de engenharia social, desde roubo de credencial, desde roubo de crachá, clonagem de crachá, técnicas utilizadas para entrar numa empresa, né? Hoje talvez a gente não vai conseguir, e nem tem como, né, conseguir cobrir todas as formas que eles utilizam, não tem como, é uma coisa que tem que gastar bastante tempo aí, talvez uns 5 dias. É papo que tu não consegue resolver com 3 cervejas, tu vai ter que gastar muito mais que isso, porque é muitas técnicas, né? Mas a gente sabe quais são as principais, as mais utilizadas aí, né? Na tua vivência, assim, afora o e-mail, assim, que a gente sabe porque todo mundo recebe e-mail de phishing todos os dias, né? Isso todo mundo sabe. Mas, assim, dentro das empresas, assim, do que tu tem visto, quais são as técnicas, assim, que eles têm utilizado, assim, com sucesso, né? Para poder ter o objetivo aí de gerar um dano para a empresa ou gerar desde dano financeiro, acesso a credencial, enfim. O smishing está crescendo bastante, tá, Tá. recentemente, justamente porque o phishing tem caído, né? Para quem não sabe, o smishing é a mensagem maliciosa, né? O SMS ali que você recebe com um linkzinho, né, salafrário, um WhatsApp ali que você recebe também com O um WhatsApp também. linkzinho, né, que você não deveria clicar. Então, a mensagem por celular, né, a mensagem instantânea, ela tem crescido bastante na área de engenharia social recentemente, porque os filtros de spam de e-mails estão ficando cada vez melhores, né? Então, estão pegando muito phishing. É aquilo, né? Estão pegando muito, mas a quantidade que se tem é tão absurda que, mesmo pegando muito, passa-se muito também, né? E aí a pessoa escreve o e-mail corporativo dela em tudo quanto é canto, Isso é recebe e-mail importante. de tudo quanto é canto, usa para questões pessoais, né? Aí acaba recebendo alguma coisa que não deveria ter recebido no trabalho. Hoje muita gente trabalha de casa, então a separação ficou ainda menor, né? É o mesmo computador que você usa para navegar, para fazer compra online, para assistir vídeo, para, enfim, trabalhar. E aí, meu filho, aí Aí, não aí pronto. há não há filtro de spam que pare a Que, péssima que, navegação das que é pessoas. Não, e sem comentar que, infelizmente, é uma prática bastante comum, né? De utilizar, tu vai te cadastrar num site para fazer uma compra e tu usa, às vezes, a mesma senha para tudo, tu usa, às vezes, o e-mail da empresa para cadastrar no site de compra, um site de compra que tu nem conhece muitas vezes, né? Tu usa o teu e-mail da empresa para tu receber o e-mail da controle de vendas, etc, né? E aí tu usa o teu e-mail empresarial com a tua senha empresarial. Quando tu faz isso, tu tá dando para aquele site as tuas informações de credenciais de login dentro de uma empresa. Não necessariamente esse site é fraudulento, né? Porém, existem, cara, milhões e milhões de sites, nascem todos os dias sites de venda, e nem todos têm a segurança adequada para garantir que as tuas informações pessoais estejam armazenadas de forma correta e segura. O que acontece? Tu vai lá e usa o mesmo usuário e senha que tu usa na empresa, e aí essa empresa, esse site, ele vamos dizer assim, invadido ou tem os seus dados comprometidos, a tua credencial, né, ela é exposta no que a gente chama hoje de Dark Web, né, que é Deep Web, enfim. Na verdade, Dark Web e Deep Web nada mais é que a internet não indexada, assim, algo que tu não enxerga, mas que existem vários fóruns e vão se trocando informações, inclusive bases de dados de usuários e senha. Então fica fácil para muitos criminosos,
posse desses dados de credenciais, fazer tentativas de ataque na tua empresa, né? E olha só, o cara, ele pegou uma base vazada num site compra X e, infelizmente, a pessoa usou o mesmo usuário e senha de credencial. Logo, ele vai lá e invade a empresa usando já esta credencial. Então, isso ficou muito fácil, né? Eu sempre digo aqui que a parte da engenharia social, Quem não phishing, tem como... paranoia, isso que ele acabou de falar, simplesmente eu faço isso, tá? Só pra vocês saberem. O quê? De roubar a credencial que a pessoa postou pra É, uma empresa. Só pra vocês saberem que não é paranoia. É não, verdade. uma coisa que é muito importante, o motivo de nós estar fazendo essa live aqui, né? O motivo de nós estar fazendo essa live é porque isso é uma realidade. Nesse 2020, 21, 22, o número de empresas que foram sequestradas, quando a gente chama de sequestro de empresa aqui, a empresa ela não só foi, vamos dizer assim, invadida, como teve boa parte ou todos os seus computadores e servidores criptografados e ela tem que pagar um resgate, um sequestro. Isso aumentou muito e muito. Muitas empresas, a gente enxerga aí notícias, né, de empresas que foram invadidas, grandes empresas, né, e tu olha assim, poxa, essa empresa aqui, ela investe milhões, às vezes bilhões em segurança da informação e mesmo assim foi invadida, foi sequestrada, né? Então, como é que a gente faz para nos proteger? Acontece que, de um tempo para cá, né, a engenharia social, utilizada de forma, né, criminosa, facilitou para esses criminosos chegar no alvo principal. A gente sempre pensa assim, né, nós como, vamos dizer assim, analistas de segurança da informação, a gente tem que proteger, a gente tem que colocar infraestrutura, um antivírus, um firewall, tudo isso, gasta-se milhões e se esquece que a parte mais vulnerável do sistema, do ecossistema de uma empresa é o usuário. Se o usuário não for conscientizado, que ele conheça essas técnicas utilizadas, que ele conheça, vamos dizer assim, como se defender, fica muito fácil para o cybercriminoso atacar direto o usuário. E aí que a engenharia social aliou-se aos cybercriminosos. E aí eles vão usar diversas técnicas. Vão usar phishing, vão usar smishing e vão usar todos os phishing que aparecerem. Tá? Porque, cara, sempre vai criar um phishing novo. Então, a Marina falou aí sobre, né, o WhatsApp. Pô, quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp ali dizendo que, né, oi filho, minha mãe mandou aqui assim, esse tempo atrás, claro que não era ela, né, pedindo um Pix, aí tu olha assim, poxa vida, cara. Minha mãe mudou de celular, nem falou comigo, e já sai me pedindo um Pix. Não, são coisas que não fazem sentido no dia a dia, mas que, claro, os criminosos, utilizando de técnicas de engenharia social, tentam pegar esses gatilhos emocionais, né, e tentam fazer um golpe em ti virtual, né? São golpes como ocorrem no nosso dia a dia, que a gente já conhece desde o mundo é mundo. A diferença é que isso evoluiu lá para a área da informação, né? Da área digital. E quando a gente fala que evoluiu para a área digital, imagina a abrangência desses criminosos. O criminoso, antigamente, ele tinha que pegar uma técnica que ele criou. Vamos lá, dar um exemplo. Do bilhete premiado, todo mundo já ouviu falar. O cara que pega uma raspadinha premiada lá, vamos dizer assim, e tenta ludibriar alguém. Para fazer isso, ele tinha que ir até algum local, achar a pessoa ideal, e aí é a engenharia, né? Tu poder enxergar, aquela pessoa tem uma possibilidade maior de cair no meu golpe. E ela vai lá e tal. Agora, tu imagina que eu, sem sair de casa, eu consigo milhões e milhões e milhões de pessoas, né? De uma forma muito fácil, sem eu sair de casa. Então, os criminosos saíram muitas vezes de rouba banco, de golpes, de fraudes, né? De bilhete premiado, enfim, todos esses tipos de golpe de rua e foram para o mundo do crime na internet, usando as mídias, né? Usando toda a parte de tecnologia. E isso amplificou demais, tá? Amplificou demais. Então, a gente até vê a gente fala de grupos hackers e tal, na verdade são grupos de criminosos, né? Tem muitos ali que são criminosos e tem até crime organizado envolvido nisso, em algumas dessas ações, porque o dinheiro que é
que conseguem nesses ataques é muito grande, tá? O Ivan apresentou aí, né, que são quase 6 trilhões de dólares, tá? Então a gente tem que ficar muito ligado. E por que a gente está dizendo isso? Porque hoje o principal alvo são os usuários da empresa, são os, vamos dizer assim, usuários do dia a dia. E hoje a gente vai focar um pouquinho, né, na parte mais corporativa, tá? Então, de dentro de uma empresa, que tem cargos, né, que tem hierarquia, que tem acessos controlados. Mas isso não quer dizer que o criminoso não vai chegar lá, vamos dizer assim, no teu celular pessoal, né, no teu e-mail pessoal, nas tuas contas pessoais e etc. A gente tem que estar ligado. Essas mesmas técnicas que a gente está falando aqui, tanto vale para te proteger dentro do ambiente empresarial, quanto na tua vida pessoal. Né? A tua vida pessoal, hoje todo mundo, né, a grande maioria tem um celular, às vezes o cara tem 2, tem 3, um da empresa, um pessoal, enfim. Tudo isso é um alvo, tá? Tudo isso é um alvo. Então essa evolução do cybercrime, ela vem evoluindo, e cada vez mais evoluindo, e cada vez mais evoluindo. Os criminosos olharam e disseram assim, é muito mais fácil e muito menos perigoso eu atacar ou fazer um crime virtual do que um crime físico. Né? O crime físico, ele tem todo um investimento, vamos dizer assim, né, desses criminosos, às vezes tem armamento, às vezes tem, enfim, outras situações que eles precisam gastar. Já no crime virtual, muitas vezes o cara pode atacar milhões de pessoas, como a gente vai ver agora, com apenas um e-mail. Né? Ele vai falsificar um determinado e-mail, vai ter ou determinado website e etc. E ele vai usar gatilhos de engenharia social para poder chegar em vocês e tentar convencer vocês a fazer o que ele quer. Aqui no chat, o Roberto e o Fernando estão falando de uma coisa muito importante aqui, pessoal, que é... Quando a gente vê na mídia, puxa, a empresa X foi sequestrada, a empresa Y foi invadida, etc e tal, muitas vezes esses criminosos eles são tratados como gênios do crime, eles são tratados como magos da informática, hiper hackers, etc. Isso é tudo balelinha, tá, pessoal? Isso é uma história que conta para boi dormir, é um aumento da mídia, é um aumento das pessoas que não entendem o que está acontecendo, não entendem o ataque que elas estão sofrendo, e vão lá fazer sensacionalismo em cima, porque a grande verdade, a verdade verdadeira, assim, ó, é o que o Roberto e o Fernando estavam comentando aqui no chat, o criminoso age pela lei do menor esforço, tá? O criminoso, ele não é uma criatura, ele não vai escolher gastar anos de vida estudando um sistema complexo de segurança, anos de vida estudando como se esquivar de alarmes. O criminoso não vai gastar esse tempo, não vai desperdiçar o tempo dele e o risco de ser pego, né? Poxa, do alarme disparado, do sistema de segurança encontrar ele, não vai. Ele vai simplesmente procurar a forma mais fácil, mais rápida de entrar e sair sem ser percebido. Né? Então pensa aí, se você fosse um criminoso, você preferiria assaltar a casa fechada de um policial armado, ou você preferia esperar uma senhora passar sozinha na rua de noite e seguir a senhora até a casa dela, né, encostar ali, não precisa nem encostar uma arma na senhora, porque a senhora vai se assustar facilmente, para entrar dentro da casa da senhora com ela, né? É muito mais fácil fazer a segunda abordagem, a senhora não vai ter tempo de reação, ela não vai saber o que fazer, do que você estudar para invadir uma casa que tem sistema de segurança, alarme, cachorro, para chegar no final lá dentro da casa ter um policial com uma arma na mão. Sabe? É a lei do menor esforço. Então, o criminoso, ele não é um gênio, ele não é um técnico incrível, ele não é gente. Ele age pelas frestas, né? Ele é um ratinho que vai encontrar ali as frestas para entrar. Então, e muita gente acha que a luta é desleal, a gente vai ver as ameaças aqui, vai dar um medo, vai dar, putz, nossa, mas tá tudo lascado, eu não vou ter como me proteger. Não é verdade. O criminoso preguiçoso, que é 90% deles, desiste se você fizer o mínimo. Se você fizer o básico, que é esse feijãozinho com arroz que a gente vai conversar hoje. Se você fizer isso,
você já limpa, assim, olha o perigo da tua vida em tanto, não só da sua vida, mas muito da empresa também, porque a nossa vida está muito relacionada com a empresa, né? Então, prestar bastante atenção, a gente não está sendo paranoico, a gente não está tirando não é porque o mundo está perdendo dinheiro que isso é importante, é porque é realmente importante para a sua segurança, para a integridade do seu emprego, para que o seu emprego continue existindo, né? Para você consiga trabalhar geralmente é importante hoje em dia, né? É, Ainda é, né? Ainda é. ainda é, né? Eu acho que é importante, né? Então é bom manter o emprego, né? E manter a empresa funcionando, né? Para ter emprego. Sim, Marina. Então, vai muito além dos números, né? E justamente cai tudo na tua caixa de entrada. Tu tem que trabalhar no mesmo local com os e-mails falsos, com os ilegítimos e com as novidades, propaganda, marketing, newsletters, canais de comunicação. É por onde a gente se informa, se comunica e trabalha no dia a dia. Vai ter algum momento onde um e-mail ou uma campanha que é direcionada para 1.000 pessoas seja o teu dia de ter que pagar o imposto de renda e tu cair no golpe do imposto de renda, do link ou do anexo. Vai ser o dia que tu precisa do empréstimo e vai vir um e-mail montadinho para ti, porque tu tá precisando de muito dinheiro. São os gatilhos que... Não, e é muito importante porque assim, ó, o que a gente vai mostrar a partir de agora são todos exemplos reais. Nenhum foi criado, a gente pegou a nossa base de amostra e usamos exemplos reais. Por quê? Porque às vezes, isso é muito comum, os usuários acham que, na verdade, isso não pode ser assim, isso é filme de Hollywood, né? Que o cara invadiu, sequestrou a empresa e pediu resgate, alguém pagou o resgate numa maleta. Não é bem assim, né? Não tem maleta. Não, isso aí é muito óbvio, isso aí tá na cara que é golpe, isso aí, ó. Cara, a gente vai começar agora a falar do início do phishing, nós entender o que é spam, o que é phishing, nós começar com o phishing básico, que, né, que a Maria falou, 90% é a primeira parte. O problema é que ele avança. Ele vai avançando e aí vai ficando cada vez mais perigoso.